Então vamos abrir nossas Bíblias e vamos fazer a leitura bíblica nessa noite. Vamos lá? Colossenses capítulo 1, de 1 a 9. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Versículo 3. Damos graças sempre a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos com vós. Portanto, ouvimos da fé em Cristo Jesus e do amor que temos para com todos os santos. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. Chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Senhor, remete é de paz. Nosso amado conversa nos séculos, mas o vosso é um fiel Espírito, no qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Por essa razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de quê, irmãos? De orar por vós. E de pedir que transbordeis do quê? Em toda sabedoria e entendimento espiritual. Amém? Amém. Colossenses, a carta de Paulo para essa igreja que ele não conhecia. E se alguém, irmãos, saísse de perto de você agora e fosse dar um testemunho seu, fosse contar de você para alguém, o que essa pessoa diria a seu respeito? Não, fulano é uma pessoa muito boa. E parece que a questão hoje ela anda mais séria. Você sabia que tem aumentado tanto essa questão de falança sobre a vida dos outros? Nós estamos numa sociedade que gosta de falar da vida dos outros, irmãos. Infelizmente. E fala mal. Fala sobre o fulano que é assim, o ciclano que é assim, né? O outro que se perdeu. E como nós estamos passando por isso? Nós acabamos de sair de um momento onde nós estávamos aprendendo a respeito da mutualidade, do uns aos outros. E as pessoas não têm mais isso, ou não querem ter isso. Elas falam mal. Imagina alguém falando de você. Talvez ela fale bem de você quando você ajuda ela, quando você faz coisa boa para ela, né? Quando você se sacrifica por ela. Então ela vai lá e fala alguma coisinha boa, mas pensa, a maioria das pessoas, a partir do momento que ela tem oportunidade de falar mal de você, ela não vai evitar em falar mal de você. Por quê? Porque está faltando realmente o que Paulo já nos disse: amor uns para com os outros. Foi isso que que aconteceu com Paulo, com relação à igreja de Colosso. Paulo escreve a carta aos Colossenses porque ele vai ser motivado pela notícia que ele tinha daquela igreja. E qual era a notícia que ele teve daquela igreja, irmãos? Paulo teve informações não somente indesejáveis. E deixa eu falar para você, a nossa oração não deve ser movida
por desespero, por perturbações ou por somente aflições. A gente tem um péssimo costume de orar somente quando a gente ouve coisa ruim. Não é assim, irmãos? Quando é que você vê mais gente pedindo oração? Coisa boa, né, irmã Marcela? Você já pensou quanto tempo a gente ora agradecendo, ou ora por uma bênção que alguém recebeu? Ou fala assim: fulano, ora aí por mim, que eu acabei de ser abençoado. Poucas vezes. Então a gente agradece pouco e pede muito. Paulo é movido no seu coração, há um espírito ardendo no coração de Paulo, e é o Espírito Santo de Deus que leva Paulo a orar por aqueles que ele escuta, não somente o que é ruim, mas principalmente por aquilo que é bom. Irmão, aquilo que deve ser bom é aquilo que deve nos impulsionar para nós orarmos mais. Pastor Zarias foi abençoado, vamos orar muito por ele. Irmã foi abençoada, vamos orar muito por ela. Não que as outras coisas a gente não precisa orar, precisa. Mas o nosso coração precisa também ser mais grato, amém, irmãos? Amém. O nosso coração precisa ser mais grato, um coração cheio da presença do Espírito Santo. Quando ele escuta que seu irmão está sendo vitorioso, está edificado, está fortalecido, ele se alegra e louva a Deus pela vida do seu irmão. Paulo se animou e levou a orar mais ainda pelos colossenses, ao receber a boa notícia acerca deles, quando Epáfras lhe falou acerca da fé, do amor e da esperança que eles tinham. Às vezes o fulano faz aniversário e a gente nem liga. Irmãos, que mova o nosso espírito seja ver o nosso irmão fortalecido, ver o nosso irmão firmado, amém, irmãos? Amém. Hoje eu estive lá visitando a irmã Maria, e teve uma hora lá que a Alexandra, né, que está lá com ela, a filha da irmã Luzinete, perguntou para ela: né, vó, diga que a senhora está bem, né? Ela: não, eu estou ruim. Aí eu disse para ela: não, irmã, a senhora está bem, a senhora fez o exame, a senhora passou pelo exame. Aí ela parou assim: eu fiz? Disse: fez, que já até passou, já foi uma bênção, e agora nós vamos orar, agradecendo a Deus por essa bênção, amém? Aí ela disse assim: então já que eu fiz, amém, então vamos orar agradecendo. Você está vendo como a alegria de nós vermos, ela contagia, assim também como a tristeza e frieza espiritual contagiam os outros. Quantos irmãos a gente encontra, irmãos, que eles dizem assim: eu não dou mais conta, eu não tenho quase fé, eu estou angustiado. E é nessa hora que Deus levanta você com uma palavra de fortalecimento para aquele irmão, para que ele seja fortalecido. Uma oração, um clamor, uma gratidão a Deus. Amém, irmãos? Amém. Paulo nos ensina que o crente firmado ora, intercede, não só por coisas ruins, mas pelos seus irmãos que estão firmes em Cristo. Amém, irmãos? Essa semana eu soube da notícia, né,
os nossos irmãos missionários lá da Tailândia. Irmãos, eles já conseguiram comprar o carro. Glória a Deus. Olha a bênção. Eles mandaram o vídeo para a gente. Nós vamos passar depois aí na igreja. E agora eles já estão construindo a igreja lá, na Tailândia. Porque a casinha onde eles estavam fazendo culto está pequena. O povo está para o lado de fora, pastor, ouvindo a palavra ali, sendo alimentado. Estão pedindo oração por uma irmã idosa, que é cega, e que o único filho que ela tem também é cego. Mas ela tem ouvido do Evangelho e está se fortalecendo. Você está vendo como o Evangelho tem esse poder, irmão, de fortalecer mesmo aqueles que estão mais atribulados em suas angústias? E nós aqui, em Redenção, sabendo dessas notícias, nós nos alegramos. Paulo está dizendo, olha o que ele diz no versículo 9. Vamos ler juntos? Colossenses 1, 9. Vamos ler juntos. Vamos lá. Portanto, desde o dia em que soubemos disso, nós também não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Nós não paramos de orar, Paulo está dizendo. Oh, meus irmãos, o que é que nos leva a ser firmes em Cristo? A oração. Você já ouviu sobre isso, você já estudou sobre isso, mas nós precisamos ouvir cada vez mais e mais sobre isso, porque isso vai nos ajudar a sermos edificados em Cristo. A cidade de Colossos ficava na província da Ásia, a província romana da Ásia, a região que hoje se chama Turquia. A igreja dali não tinha sido fundada por Paulo e, pelo que parece, ainda não havia sido ou recebido a sua visita. É provável que Epáfras, companheiro de trabalho de Paulo, tenha sido então o primeiro a anunciar o evangelho na cidade de Colossos. Vamos ler Colossenses 1, 7 e 4, 12. Quem acha, por favor? Colossenses. Aprendeste de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo. Aprendeste de quem, pastor? De Epáfras. De Epáfras, né? Este irmão que começa esse trabalho lá, está lá ensinando. Irmãos, todos nós podemos fazer isso. Ensinar, ajudar, edificar uns aos outros. Não precisa ser o pastor, não precisa ser o irmão, precisa ser aqueles que se dispõem para fazer isso. Amém, irmãos? Amém. Colossenses 4,12, quem pode ler? Saúda-vos, Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos, plenamente convictos em toda a vontade de Deus. O que era que sustentava aqueles irmãos? A oração, a intercessão de Epáfras. Paulo está dizendo aí, não é isso, irmã Gênia? Essa tradução diz uma Sim. palavra muito forte. Coloca aí para mim, filho. Combatendo, combate. Um combate, olha aí, pastor. Combate. E esse combate é o que? É físico? É espiritual. É espiritual. Porque às vezes, irmãos, os nossos irmãos estão fracos e frios por motivos espirituais. E o que é que vai ajudar eles? A oração. O que é que vai tirar eles dessa situação? A oração. O que é que vai firmar eles? A oração. Luta. Cumprimenta-vos, Epáfras,
que é um de vós, servo de Cristo Jesus, que sempre luta por vós em suas orações. Estou me lembrando agora do Dr. Wilber. Há uma luta espiritual, irmãos. Às vezes acontece lá em casa, lá no meio da sua família, lá com seus filhos, com seu esposo, com os seus parentes, e essa luta deve ser vencida em oração. Em oração. A gente precisa orar. Ore pela vida do Nicolas, irmãos. Deus tem usado a vida do Nicolas. O Nicolas tem vezes que ele traz aqui para a igreja mais de 10 adolescentes. Tudo amigos dele. E hoje o Nicolas me surpreendeu. O Nicolas foi lá e pagou metade da taxa de um amigo dele para o amigo dele ir para o acampamento. Aí eu pergunto, pastor Zarias, o inimigo está feliz com isso, né? Furioso, na realidade. A luta. E a nossa luta é vencida por meio da oração. Me lembro agora das palavras da irmã Lisane. Ela dizendo, pastor, quanta coisa a nossa igreja já mudou. E eu sei que uma das coisas tem sido a oração matutina, a intercessão matutina, que a igreja tem se levantado para orar. Porque a igreja precisa se levantar para orar. Nós só vamos ver gente se convertendo se a igreja orar. Nós só vamos ver gente quebrantada se a igreja orar. Nós só vamos ver mudança quando nós orarmos. Irmãos, isso é luta. É luta. Lembro-me da história do Dr. Charles Spurgeon, quando os seminaristas foram visitá-lo e chegaram lá na igreja e disseram para ele, doutor, qual o segredo da sua mensagem? Como é que o senhor faz para o senhor preparar aqueles sermões brilhantes que as pessoas se convertem? Qual é o segredo? Ele disse, vamos lá na igreja, eu vou mostrar para vocês o aquecedor da igreja. Aí todo mundo ficou espantado. Quando eles chegaram na igreja, eles disseram, cadê, pastor, o aquecedor? Ele disse, não, está lá embaixo no porão, vamos lá. Mas a gente não quer ver aquecedor, a gente quer ver os seus sermões, a sua técnica, a sua erudição. Ele disse, vamos lá. Quando eles chegaram no porão da igreja, havia uma cortina e murmúrios de pessoas. Quando Charles Spurgeon abriu a cortina, havia mais de 150 pessoas orando de joelhos no porão da igreja, e ele disse, este é o segredo dos meus sermões, eu só apenas abro a boca, mas enquanto a igreja estiver em oração, é por isso que Deus tem feito o que Ele tem feito no meio da igreja. É a oração, meus irmãos. Paulo está dizendo aqui para nós que é a oração. Amém, irmãos? Amém. Versículo 3. Ana Raquel, por favor. Capítulo 1. Diz, damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Fazendo o quê? Orando só uma vez na semana. Que bênção, irmão. Eu vou ver o milagre acontecer quando eu orar uma vez por semana pela sua vida. É assim, irmãos? Sempre. Eu fico imaginando o que é sempre para Paulo. Depois dele mencionar que nós temos que orar sem cessar. Essa ideia de sempre, ou de ser contínuo. Eu não vou orar uma, nem duas, mas eu vou estar em oração. Amém, irmãos?
Paulo então vai nos dizer o motivo dessa oração. O motivo dessa oração. Versículo 4, Raquel, por favor. Vamos lá? Lê juntos. Desde falar do quê? Da vossa fé Em Cristo Jesus. E do amor. que tendes por todos os santos. Versículo 5. Por causa da esperança que vos está reservada no céu, da qual já ouvistes pela palavra da verdade, o Evangelho. Amém, irmãos? Fé, amor e esperança. A carta diz que a fé diz respeito ao passado, apontando para Cristo. Certo. O amor diz respeito ao presente, à convivência deles. E a esperança diz respeito ao futuro. Exatamente. Exatamente. Os 3 motivos que levam Paulo a se animar e orar por aqueles irmãos é por causa da fé. E não é assim, irmãos? A gente escuta a fé de alguém e a gente se motiva mais em orar por alguém. Hoje eu estava assistindo um vídeo antigo do Dr. Russell Shedd falando sobre Colossenses. E a única coisa que eu me lembrava do Dr. Russell Shedd era quando ele estava doente. E as pessoas iam lá visitar. E eles diziam: Pastor Russell Shedd, a gente chega aqui para lhe visitar e a gente é que é confortado. Porque os irmãos viam ele chorando de dor por causa do câncer. Mas ele dizia: não se entristeçam, meus irmãos. Deus está me desmamando deste mundo. Veja, alguém que está com dor, fortalecendo o outro. É muita fé, meu irmão. Fé que nos anima, fé que nos sustenta, esperança que nos alimenta também. E o amor que se tem pelo Senhor Jesus. Essas 3 coisas simbolizam maturidade cristã. Quem tem fé, amor e esperança está maduro, está firme em Cristo Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias, vamos lá, irmãos. Irmã Helene, Romanos 5, de 2 a 5. Irmã Marcela, 1 Coríntios 13, 13. Pastor Zarias, Gálatas 5, 5 e 6. Gálatas 5, 5 e 6. Vamos lá, Nicolas. Procura 1 Tessalonicenses 1, 3. 1 Tessalonicenses 1, 3. E depois eu vou pedir para a Raquel colocar lá 1 Tessalonicenses 5, 8. Vamos ouvir então, Romanos 5, de 2 a 5. O que é que diz lá, irmã Helene? Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Fé, esperança e amor. E Paulo está dizendo aí em Romanos que essas 3 coisas nos sustentam mesmo na hora da tribulação. Elas nos fazem ficar firmes. Amém, irmãos? Amém. 1 Coríntios 13, 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3, porém, o maior destes é o amor.
permanece. É o que vai permanecer: fé, esperança e amor. Mas dos três, o amor tem que ser maior. Gálatas 5 e 6. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Amém? Amém. Fé, esperança e amor. 1 Tessalonicenses 1:3. Pois lembramos a presença do nosso Deus e Pai, como vocês puseram em prática a sua fé, como o amor de vocês o fez trabalhar tanto, e como é firme a esperança que vocês têm no nosso Senhor Jesus Cristo. Você está vendo que sempre quando Paulo fala dos irmãos, ele falou de Romanos, ele falou de Corinto, ele falou de Gálatas, ele está falando de Tessalonicenses e está falando aqui em Colossos. Crente precisa ter fé, amor e esperança. 1 Tessalonicenses 5:8, vamos ler juntos. Vamos lá. Mas nós, visto que somos, sejamos sóbrios, vestindo a armadura e do amor, tendo o capacete, a esperança da salvação. Elas são tão importantes que Paulo está dizendo aqui: há uma armadura especial para a vida do crente. Ei, irmão, quando nós nos fortalecemos em Cristo, a nossa fé, o amor, são vestimentas espirituais para a nossa vida. Amém? E então a esperança vai proteger. Olha onde Paulo coloca a esperança. Aonde? Aonde? No final. No final. Mas no corpo ele fica onde? Na cabeça. Para proteger a mente. A esperança em Cristo protege a nossa mente. A esperança em Cristo nos ajuda a perseverar, a esperar, mesmo no dia mau, nós conseguimos esperar e confiar. E a irmã Maria hoje recitando o Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Você está vendo, meu irmão, como a esperança nos ajuda mesmo no dia mau. E Efésios fala sobre armadura, mas Paulo está dizendo que há também essa armadura especial aqui em 1 Tessalonicenses 5:8. A armadura da fé e do amor, que tem um capacete de esperança da salvação. Amém, irmãos? Eu quero concluir então essa palavra nessa noite, irmãos, trazendo essas 3 aplicações para nós. Primeiro, que Paulo menciona a fé não em qualquer coisa, mas a fé verdadeira em Jesus. É o primeiro passo que deve ser dado por aqueles que entenderam a mensagem do Evangelho. A fé em Jesus. Amém, irmãos? Amém. A fé em Jesus. Aonde é a sua fé? Minha fé não é em qualquer coisa. Minha fé não é em palavras, ainda que alguns temam em dizer que somente palavras vão fazer com que o seu dia fique bonito. Ou se fosse assim. A fé em Jesus. Amém? Amém. Romanos 10, 9 e 10. Vamos ler juntos. Romanos 10, 9 e 10. Porque Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos,
serás salvo. Pois com o coração é que se crê para a justiça, e com a boca se confissão para a salvação. Então a sua fé não é em qualquer coisa, a sua fé é no Senhor e Salvador Jesus. Amém, irmãos? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aleluia, Jesus. Segundo, Paulo menciona o amor, que é uma consequência natural de uma vida transformada pelo Evangelho. Jesus disse que o amor seria uma evidência necessária na vida dos seus discípulos. E conhecereis quem são meus discípulos, se demonstrardes amor uns para com os outros. Terceiro, a esperança. A esperança deles não era em qualquer coisa, mas era a esperança na vida eterna, no céu. Essa esperança é parte essencial do Evangelho de Cristo Jesus. João 14, 2. E nós vamos ler esse texto então juntos. Vamos lá? João 14, 2. Na casa? Se não fosse assim, eu não teria dito. Pois vou preparar-vos. Ele foi preparar lugar, e o lugar está lá, e esse lugar é um lugar de glória, preparado para aqueles que o amam. Minha esperança, essa é a minha esperança, essa é a fé que eu tenho, por causa do seu amor derramado sobre o meu coração. Irmãos, ore pela sua família, para que a fé dela se aumente, para que o amor de Deus alcance, e para que haja esperança na mente e no coração deles. Sabe por que o mal hoje se chama depressão? Porque muitos estão perdendo sua esperança, mesmo crentes, como diz o reverendo Hernando Dias Lopes. Crente adoece de todas as partes do corpo. Por que ele não pode adoecer da cabeça? Muitos crentes estão doentes da cabeça, irmãos. Mas uma das partes também dessa doença é porque muitos já deixaram de ter esperança. Estão se afastando, estão esfriando no amor. Sua fé já está mais nas coisas do que no Senhor. Nós precisamos orar para que os nossos irmãos cresçam e tenham mais fé, esperança e amor. Amém, irmãos? Amém. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus? E vamos orar.